Seja bem-vindo a Carlo Diva, nome do meu canal. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer mais uma aula de história. Como puderam ver na descrição deste vídeo, vamos falar do exame de história 12ª classe. 12ª classe, sim. Alguém aí que já fez a 12ª, que tem um exame de admissão por fazer, pode pensar, não, isto não me interessa. Não, meu caro, permaneça neste vídeo que você não vai se arrepender. A forma de trabalhar esses conteúdos há de ser de forma universalizada. Mesmo aquele que já fez a 12ª vai se surpreender pela maneira como vamos trabalhar estes assuntos. Alguém pode dizer, não, eu já fiz história, já fiz 12ª, não preciso mais. Amado, você precisa. Vamos falar de um jeito que, ainda que não seja estudante de história, ainda que não goste de história, a partir desta aula você vai aprender a gostar de história. Portanto, desde já eu te convido, permaneça neste vídeo e não só deixa aí o seu like, please, faça a sua subscrição e quando terminar esse vídeo vai deixar o seu comentário. Mas não esquece, deixa aí seu like, indique para seu colega. Bem, temos aqui o exame da 12ª classe, é o ano de 2013, primeira época, com 90 minutos. Bem, correndo um pouco para as questões, temos aqui a primeira questão, não é? No estudo de história, considera como fato de primeira importância a descoberta da escrita. Portanto, a primeira pergunta aqui é relativamente à descoberta da escrita ou a invenção da escrita. Relativamente a isso, antes até de entrar na questão, é preciso que a gente diga que a escrita foi descoberta, a escrita foi inventada por algumas sociedades antigas. E essas sociedades antigas são tidas como as sociedades dos grandes rios. Porque a maior parte das sociedades que descobriram ou que inventaram a escrita viviam próximos a grandes rios, e nós entendemos porque que isso. Antigamente a tendência era de ver nas proximidades dos grandes rios. As grandes cidades, as cidades naquela altura vão evoluir perto de quê? Dos grandes rios. Relativamente às sociedades que vão inventar a escrita, estamos a falar da sociedade chinesa, do rio Nilo, estamos a falar da sociedade suméria, do rio que? Uruk, estamos a falar da sociedade chinesa, do rio Amarelo. Três sociedades, três grandes rios, três tipos de escritas. A escrita chinesa chama-se escrita chinesa. A escrita egípcia chama-se escrita hieroglífica. A escrita sumeriana chama-se de escrita cuneiforme. São três escritas. Dizer que a invenção da escrita começa justamente, não é, no período de quarto milênio. Estamos a falar de 3500 antes de quê? Antes de Cristo. Indo para a nossa questão, a questão diz: qual das opções revela somente as fontes escritas? Portanto, A temos o quê? A Bíblia, a canção, depois B temos Bíblia e Alcorão, temos C o conto e canção, o D conto e o Alcorão. Dizer que as fontes históricas são divididas em 3 ou 4. Temos as fontes materiais, que podem também ser fontes arqueológicas, temos as fontes orais e temos as ditas fontes escritas. As fontes escritas, naturalmente, que são inscrições escritas, letras fixadas, podendo ser em papel, em parede, em madeira, mas que aquilo que é fonte é aquilo que está escrito, não é o objeto, não é o material. Depois vamos ter as orais, que são cantadas, são faladas, são contadas em lendas, em canções, em música, em filmes, em vídeos, não é? Portanto, são fontes orais, podem ser fontes orais, ainda que
visuais. Depois vamos ter as materiais, que são aquelas que são em objeto. O próprio objeto transmite alguma informação relativamente a um determinado acontecimento, a um determinado momento e época. Temos aquelas arqueológicas que são naturalmente as subterradas, que depois, com o trabalho de arqueologia, são desvendadas, são tiradas ao subsolo, são estudadas, blá 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 blá. Escritas é a nossa questão. Qual dessas todas as fontes é escrita? A não pode ser, porque aí já temos canção. Bíblia, sim, é algo escrito, não é? Depois B, temos Bíblia, está correto. Temos Alcorão, não sei, vamos continuar. Não sei, temos conto, temos canção. O conto é aquilo que as suas vovós podem nos contar, é oral. Temos D, o conto é oral também. Então, naturalmente que o correto aqui há de ser o Alcorão e a Bíblia. E temos a questão B, que é a opção correta. Vamos ao número 2. No número 2 temos: a história é uma ciência. Isto não é novidade, gente. A história é uma ciência. É ciência porque possui duas coisas. Possui objeto de estudo, que é a vida do homem, e possui um método de estudo, que pode ser por investigação, por entrevista, por inquérito, blá, blá, blá. Não é? Social, por quê? Porque estuda a vida do homem, a vida das sociedades no tempo e no espaço. Muito importante para a humanidade, porque permite-nos evitar a repetição dos erros do passado. Primeira Guerra Mundial. O que é que aconteceu? Aqueles freaks, vamos lá, provocaram-se. Podemos evitar esses provocos hoje, para evitarmos a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Depois temos B, evitar a solidariedade, isso não cola. C, garantir a construção segura do passado, não cola, não é possível construir o passado. O que aconteceu, aconteceu, é água derramada, é um ovo partido. D, prevenir o passado não se previne, é algo já passado. Então a opção correta é A, evitar a repetição dos erros do passado. 3. As lendas, contos, canções populares, ditados populares constituem uma das fontes da história. Como são classificados estes tipos de fontes? As lendas, as canções populares, ditados. Naturalmente, gente, que são fontes o quê? Fontes orais. Não vamos levar muito tempo aqui, são fontes orais. Depois temos aqui a linha 4. No número 4, diz: no mapa, este mapa aqui em evidência, estão representadas as rotas comerciais. Essas setas aqui são rotas comerciais, não é? Que setas mostram que se vem da Ásia para a África, de África de novo para onde? Para a... Desculpa, gente. Mostram que se sai da África para as Américas, das Américas, Europa, da Europa, África, de África, América, Europa... Estamos a ver aí estou a responder, gente. Mas ok, antes de responder, mas já respondi, pá. Estamos a ver aqui um triângulo. Não está a ver esse triângulo aqui? De África para América, de América para Ásia, para a Europa, de Europa para África. É naturalmente um triângulo. Pois, como se chama este comércio? Temos aqui o comércio a longa distância. Está recordado a longa distância? Aquele comércio que fez com que os estados africanos fluíssem nos primeiros momentos da sua criação, não é? Quando os árabes chegaram à África, depois vão comercializar com os próprios reis, não é? Está recordado que o comércio começa primeiro ali no próprio estado, em trocas comerciais interaldeais, depois interregionais. Depois de interregionais, vamos para um outro processo, que é o processo de longa distância. A longa distância já é o business, é o comércio entre os árabes e os próprios reis. Tá recordado disso? Aquele processo em que os árabes traziam certos produtos que, quando entrasse dentro do estado, ganhavam um valor de prestígio, criando aquilo que nós vamos chamar de diferenciação social dentro, porque as miçangas, os tecidos, era simplesmente algo dos reis e não da comunidade da aldeia. Depois aqui temos o comércio transariano. O comércio transariano, gente, é o comércio entre os árabes e África. E este comércio, na verdade, chama-se transarianos
se nós podemos, o trans significa atravessar, não é? O Sahara, estamos a falar do próprio deserto, portanto, houve aqui uma tendência de se atravessar o Saara no processo desse comércio. Quando os árabes entraram na parte norte de África, tiveram que descer para a parte do interior de África, e neste período era preciso atravessar a Ásia, e através do uso do camelo, não é? Vão conseguir descer para a África até a região do Sahel, onde vai se desenvolver grandes reinos africanos da Idade Média, não é? Estamos a falar do reino de Ghana, estamos a falar do reino de Mali, estamos a falar do reino de Songhai, que vão se desenvolver no Sahel, no processo do comércio transariano, onde os árabes traziam sal, traziam outros produtos, e vão levar dos estados africanos o quê? O próprio ouro e outras coisas. Naturalmente que aqui a resposta correta é o comércio triangular. E quando nós falamos do comércio triangular, estamos a falar de atravessar o que? O Atlântico, onde de África levava-se escravos. E quando falamos de escravo, estamos a falar do tráfico negreiro. Portanto, o comércio triangular, na verdade, vai gerar a escravatura, vai gerar o tráfico negreiro, a saída brusca, o sequestro, não é, de africanos de África para as Américas, plantações de açúcar, de café, de tabaco, etc. E a partir das Américas levava-se já matéria-prima para a Europa, onde se transformava e de novo voltava-se para a África com armas, com alguns produtos de algodão, vendiam, trocavam pelo escravo, e o processo vai continuando. Vamos indo mais adiante. Número 5, estou com 12 minutos, vamos lá tentar cortar um pouco. Número 5. A expansão, se não entender uma coisa, please, deixa aí no comentário, vamos responder. A expansão e a anexação de África Negra em geral foi precedida por viagens de reconhecimento. Indivíduos, geógrafos que vão à África como forma de ver como é que eram os estados africanos, para mais tarde, como é que era a África, e depois deles vieram aqueles que vinham dominar, Ok, mas depois aqui a questão é, estas viagens foram frequentemente patrocinadas por organizações o quê? Feudalistas, não, filosóficas também não, financeiras também não, são principalmente filantrópicas. Bem, filantrópicas, na verdade, tem muito a ver com questões de amor, não é? Aquelas organizações que vão mostrar, não é, uma intenção de querer mostrar amor, fraternidade com a humanidade. Portanto, são essas organizações que vão esconder intenções colonialistas no amor, na fraternidade, com a humanidade. Portanto, temos que civilizar esses homens, temos que educá-los, temos que mostrar a saúde, o como viver bem, essas coisas todas. E portanto, depois temos número 6. Esta conferência, ao configurar o direito de colonização com a ocupação efetiva dos territórios, anulava os direitos históricos tradicionais, que se traduziam na propriedade da descoberta, prejudicando claramente os interesses desses pequenos países, mas interessados na visão histórica associada à descoberta do que ao fato concreto da ocupação. Aqui estamos a falar de uma determinada conferência, não é? Que a tal conferência teria colocado em causa a questão de direitos históricos de estados africanos. Primeiro. Segundo, é uma conferência que vai ditar aquilo que vamos conhecer como ocupação, o que é efetiva. De que conferência nós estamos a falar? Temos a Conferência de Berlim. É isso, eu não sei, mas eu vou falar de algumas aqui. Quando nós falamos, por exemplo, da Conferência de Lusaka, estamos a dizer que a Conferência de Lusaka é aquela que vai acontecer no dia 7 de setembro de 1974.
entre o governo entre a Frelimo e os portugueses colonialistas, uma conferência que vai por fim à luta armada aqui em Moçambique e que vai dar a entrada do governo de transição, que vai dar a comemoração, proclamação da independência do dia 25 de junho de 1975. Depois temos o Acordo de Roma, Acordo de Incomate primeiro, o Acordo de Incomate de 1984, em que o governo da Frelimo e também do Apartheid vão assinar um tratado de não agressão, em que a Frelimo vai se comprometer a não apoiar a ANC, e também o Apartheid compromete-se a não apoiar a Renamo, que é esse tratado de Incomate. Depois temos o Tratado de Roma. Tratado de Roma entre o Cota Dlaca, não é? Afonso Macacho Marceta da Cama e Alberto Joaquim Chissano, no dia 4 de outubro de 1992, em Roma. Vão assinar acordos gerais de paz. E é importante que a gente diga que neste acordo será testemunhado, neste caso, com a comunidade de Santo Egídio. Ok, vamos à questão que segue. A questão que segue 7 diz o seguinte: as potências europeias, para salvaguardar os seus interesses, fizeram um traçado fronteiriço de África. São eles que vão formar as fronteiras africanas. Então a questão aqui é: este aspecto veio demonstrar que a marcação de fronteiras não tomou em conta a unidade étnica dos povos. Não quiseram saber se lá viviam os machanganas, lá viviam os macondes, lá viviam os ndaus, lá viviam os macuas, lá viviam os tsuanas. Não quiseram saber disso. As fronteiras em algum momento vão atravessar famílias, vão atravessar etnias, vão atravessar tribos. Uma tribo há de viver num lado e outra tribo viver no outro lado, num país diferente, por exemplo, das fronteiras europeias, que vão respeitar questões de línguas, questões geográficas, questões culturais, etc. Quem fala português vive onde se fala português, quem fala espanhol onde se fala espanhol, francês onde se fala francês, inglês, ainda que se fale em outros locais. Ok, bem, a sua delimitação começou muito depois da Conferência de Berlim. C. É totalmente correto afirmar que as fronteiras africanas foram decididas na Conferência de Berlim. D. Os povos africanos foram consultados na divisão. Quais são as que não são corretas? D. Não é correto. Os povos africanos não foram consultados. C. Não é totalmente correto dizer que as fronteiras foram decididas na Conferência de Berlim, porque as fronteiras africanas foram definidas até no próprio campo, mediante até em algum momento há conflitos que vão acontecer no próprio campo depois até da Conferência de Berlim. Recordem-se vocês do projeto Mapa Cor-de-Rosa que Portugal apresenta em 1886 lá fora, num fórum deles na Europa, em que quando quis materializar em 1890, querendo unir Moçambique a Angola, houve o conflito luso-britânico entre a Inglaterra, entre a Grã-Bretanha ou a Inglaterra e os portugueses, e que vai resultar na formação da fronteira ocidental de Moçambique. A fronteira do norte foi num acordo entre a Inglaterra, Portugal e a Alemanha na parte de Tanzânia, a capital da Portugal. Não foi nada na Conferência de Berlim. A B, a sua delimitação começou muito depois. A marcação de fronteiras não tomou em conta a unidade étnica. Isso é verdade. Isso é verdade. Ok, vamos a 8. Em várias regiões de África desenvolveram-se lutas de resistência contra a dominação colonial. Isso é verdade. Que razões levaram à derrota dos povos africanos, não é? Portanto, temos A, fraca capacidade de organização dos colonizadores, não é verdade? B,
fragilidade bélica dos reinos e impérios africanos, aí sim, grande domínio da técnica moderna, não é verdade, grande estabilidade política, não é verdade. A opção correta é fragilidade bélica. Os povos africanos tinham armamentos fracos, não tinham armas modernas comparativamente aos europeus. E outra coisa é a questão até da falta de unidade dos próprios reinos africanos, não é? E em algum momento essa falta de unidade dos próprios europeus é que vão criar, não é, divergência, condições para divergência e traições dentro dos próprios reinos africanos. Temos o caso nós aqui, por exemplo, de Gats-Lusser, que vai trair os seus irmãos. Temos o caso até de Muzila, não é, que vai trair o seu irmão, e temos os outros, não é? Temos também os próprios Ngunis, não é? Os Ngunis que foram comprados pelos portugueses naquela questão de revolta de Barro que eu falo aqui no meu canal. Ok, vamos ter que terminar esses vídeos. Temos quais foram as colônias inglesas na África Austral. Gente, temos aqui Lesotho, vou enumerar, vou dizer quais todas as colônias inglesas que podem ter. Quando falamos das colônias inglesas, estamos a falar, por exemplo, de Zimbábue, estamos a falar de Zâmbia, estamos a falar da própria África do Sul, estamos a falar de Botsuana, estamos a falar até de Malawi. Portanto, se formos a ver aqui, podemos dizer que as colônias inglesas são essas aqui, a Zâmbia e Botsuana, porque Moçambique não pode, é Portugal, Angola não pode, é Portugal, Namíbia é Alemanha, Namíbia e Tanganyika é Alemanha, não é? Mas Lesotho ainda é, Malawi ainda é colônia inglesa. Ok, vamos terminar até a 11ª pergunta, não é? O que caracteriza os homens da comunidade de caçadores e recoletores? Eu tenho um vídeo que fala disso, gente, no meu canal, dos Khoi, dos Khoisan, dos Bosquimanos. Peço não responder essa pergunta para não nos levar muito tempo. Tenho um vídeo que fala especificamente dessa questão. Temos mesmo essa questão 11, tem um vídeo que fala disso, não é? O mapa apresenta o movimento migratório na África Austral, que o povo esteve envolvido na migração. Nessa migração, naturalmente, que é povo banto. Quando falamos de Boer, gente, estamos a falar dos holandeses, aqueles indivíduos que colonizaram a África do Sul a partir de 1652, indivíduos que depois vão trazer aquilo que nós vamos chamar, indivíduos que depois vão ser dominados pelos ingleses, não é? Em 1880 a 81, na Primeira Guerra Anglo-Boer, depois naquela outra guerra de 1898 a 99, a 92, de 1998, sim, a 1902, estou a fazer confusão, né? 1899 a 1902. Então é isso. Portanto, na Segunda Guerra Anglo-Boer, e que esses depois vão trazer aquilo que nós vamos chamar de apartheid. Falo disso também no meu canal, tenho um vídeo que fala disso. A árabe estamos a falar daqueles indivíduos que chegam, os primeiros que chegam aqui em África a partir do século 9, 10, 11, não é? Os europeus são aqueles indivíduos que chegam aqui em África a partir do século 15, que depois vão colonizar. Portanto, minha gente, vamos terminar aqui. Vamos terminar nessa questão. Eu, na verdade, quero lhe pedir, quero lhe fazer um pedido. Por favor, não saia desse vídeo sem deixar seu like. Deixe seu like, não custa nada. É só clicar no like. Se não é inscrito nesse canal, inscreva-se, clica no sininho para que possa ser recordado quando eu postar um vídeo novo aqui. E deixa aí seu comentário, diga o que